Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina, editora Autografia, primeiro, segundo e terceiro volume. Quero agradecer os internautas aí pelos comentários, pelos likes, pelos compartilhamentos. Lembrando que hoje é dia 10 de maio de 2019. Já chegaram ao nosso planeta, até hoje, do dia 1º de janeiro ao dia 10 de maio, mais de 50 milhões de novas gerações. Mais de 50 milhões de novas gerações. Esse é o processo do dia a dia, da passagem terra. Inclusive eu queria dar meus sentimentos aí a um amigo, né? Pastor Alexander, que o seu outro amigo e pastor partiu justamente essa madrugada. E a igreja orou, várias igrejas oraram, né? Eu já comentei um vídeo falando sobre o assunto. E já deixei bem claro que todos nós temos a hora de nascer e de partir. Não tem como fugir, aqui é uma passagem. A Terra é um projeto. Só não enxerga quem quer tapar os olhos, porque não quer ver a realidade. Eu tenho muitos amigos que falam para mim mesmo: Douglas, tudo que você fala eu já sei, porém eu tento não ver. Falo mesmo, amigos meus evangélicos, e falo, eu sei que não vai ter arrebatamento, eu sei que o fim do mundo é individual de cada um, eu sei que a Terra é um laboratório, tá me entendendo? Ou escola, né? Outros falam escola, ou prisão, tá me entendendo? Prisão do mundo espiritual. Eu sei que a gente está aqui para aprender, forçado, tá entendendo? Que a gente tem que mudar muito. Eu também sei de muita coisa, e vai falando, né, várias coisas que sabe, né? Porque a gente vai buscando, aí a mente vai desbloqueando. E nisso que vai desbloqueando, a gente vai aprendendo, aí vai evoluindo. E hoje eu vou estar falando justamente sobre isso. Então, meus sentimentos aí, meu amigo e toda a família. E isso é natural, pessoal. Não tem como fugir disso. A gente tenta... Eu consigo levar numa boa. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que eu fui visitar. Ele tem mais de 50 anos. Ele é teólogo, terapeuta, ele é médium, ele trabalha em várias áreas, já pregou, dá palestra em vários centros, vários lugares. Então eu estava falando para ele, né, pela lucidez que eu tenho no mundo espiritual, quando eu vou realizar um sepultamento, por exemplo, eu não choro mais, nada disso me afeta. Aí ele ficou conversando comigo, ele mesmo percebeu, ele falou, Douglas, eu estou percebendo o quanto eu evolui. Eu te conheço, Douglas, há anos. Ele me conhece desde criança. Ele era amigo do meu pai, conhece a minha família toda, então eu fui lá visitar, almocei com ele me passou várias informações. Aí conversamos sobre os Anunnakis, aí ele já conhecia a história, ele falou que acredita, né? Aí eu falei com ele, por que a ciência não mostra completamente sobre o assunto? Não aprova. Por que a ciência não aprova o assunto completamente? Aí ele falou para mim, porque se ela aprovar, Douglas, acabou a religião. Aí envolve muita coisa, né? Acabar a religião assim, já imaginou a ciência? Não. A teoria dos astronautas está certa. Mas o que está acontecendo no mundo? As pessoas não estão esperando a ciência. Elas estão se vendo como ciência. Não, eu acredito. Tá me entendendo? Eu acredito nisso daí, vou estudar, vou pesquisar. E nisso elas vão se libertando, porque a ufologia e o estudo sobre as raças extraterrestres vai te libertando das religiões. E vai te libertando também das filosofias. Mas uma coisa tremenda, está tudo conectado, né? Então, quer dizer, a questão da passagem não tem como evitar, pessoal. A morte física, ela vem para todos, né? Então, meus sentimentos é a família do pastor e de todos os amigos,
E hoje eu vou estar falando sobre a minha escala de evolução, né? Tem os internautas aí que estão me pedindo, né? Eu queria primeiramente pedir perdão aos internautas, aos amigos, por não estar gravando muitos vídeos. Por quê? Porque o amigo Douglas, né? O pastor Douglas passeia, né? Eu levo mensagem em famílias, eu visito muitas casas, né? Visito muito, pessoal, vocês não têm ideia. Tem alguns aí que já acompanhou de eu gravar 2, 3 vídeos, 4, 5 vídeos num dia só, né? E visitas, às vezes, são mais do que isso num dia só. Só que ontem eu fui fazer essa visita, esse grande amigo, né? E fiquei lá, almocei com ele, aí visitei minha mãe também, num outro bairro próximo do dele, né? E esse amigo já há muitos anos que eu não via, e ele entende muito, lê muito. Ele é oficial da Marinha Mercante, já é aposentado. Para você ter uma ideia, ele é um senhor. As minhas amizades sempre foram nesse nível. Pessoas bem mais idosas do que eu, né? Eu queria agradecer aí o comentário aí são muitos comentários, não dá para ler todos. Mas eu queria agradecer o comentário aí da Conceição Mendes, que ela fala assim: eu acho essa história de que Jesus morreu numa cruz para nos salvar uma história muito mal contada. Não consigo acreditar nisso. Pois veja bem, foi dito que o salário do pecado é a morte. Pois bem, Jesus pecou. Ela faz aqui a pergunta: Jesus pecou, mas morreu, né? O que ela está dando a entender é isso. Se Jesus não pecou, por que ele morreu, né? Para ter que morrer, pecou para ter que morrer, né? Outra, o salário do pecado é a morte. Jesus pecou? Ela perguntou de novo. Isso é a história da Igreja Católica, Império Romano, né, pessoal? E eu estou sempre pesquisando religião, veio tudo do Vaticano, a Bíblia está cheia de contradições. Quem quiser saber, pesquise por si mesmo, que larguei toda essa religião, agora só é eu e Deus. Conceição Mendes. Hoje eu peguei um Uber, antes de entrar no assunto, eu peguei um Uber, eu tenho depois até que ver o nome do Uber, e a gente foi conversando, eu pego muito Uber aqui no Rio de Janeiro, e a gente foi conversando e tal, aí ele começou a comentar, eu percebi que ele tá ali firme e tal, mas eu não desmotivei não, eu levei uma palavra para ele. Só que eu dei uma pitadinha para ajudar a elevar, como se diz, expandir a consciência ou abrir a mente, né? É a mesma coisa dele. E aí eu fui falando sobre os graus da consciência. Que a consciência, a nossa mente, ela vai subindo graus. Na medida que você vai buscando, como a Conceição falou, como ela falou, ela foi cega, né? Mas aí começou a enxergar e o véu vai se rasgando e vai saindo, né? Em outras religiões, filosofias dão nome de chakras, né? Glândula pineal, que tem um contato direto com o mundo espiritual. Na medida que você vai tendo contato com o mundo espiritual, aí vai se abrindo tudo. Aí você vai entendendo. Tá me entendendo? Então o que acontece? Eu comecei a conversar com esse amigo, o motorista, e comecei a dar umas pitadas dele. Aí ele falou assim: ainda não cheguei nesse grau não. Quando eu falei com ele sobre a igreja, que a igreja somos nós, aí ele falou: a igreja somos nós. Eu falei: o próprio Pedro fala, o apóstolo Pedro fala lá em Atos. Bem, assim está escrito lá, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, quer dizer, templos físicos, habita em nós. E Jesus falou que nós somos o templo. Quando ele fala, eu sou o templo, aí ele falou assim, mas Jesus falou para Pedro que sobre ele colocaria a pedra. Então, eu falei, olha só, observa agora comigo. Jesus falou para Pedro. Jesus falou para Pedro construir a igreja, aí ele, puf, aquele estalo, aí ele deu aquele sorrisinho, olhou para mim assim, né? Como quem diz, rapaz, esse homem é iluminado. Aí ele olhou para mim, é mesmo. Aí falou assim, é mesmo. Ele falou para Pedro, Pedro, sobre você eu coloco essa responsabilidade, porque o meu tempo está terminando aqui, eu vou embora, eu já sei que vão me matar. Como ela
Vão me matar porque eu vim trazer um novo testamento. Eles estão vivendo velho. Eu vim trazer vim trazer tudo novo. Eles sacrificam, já falei que não precisa sacrificar. Eu já sou o sacrifício. Já que o problema é esse, eu sou o sacrifício. Tá me entendendo? Que eu já sei que vão me matar. Vou ser sacrificado por eles aqui, né? Outra coisa, eu não pedi dízimo, eles pedem dízimo, eu não pedi oferta, não pedi nada, não levantei templo, eles levantam templo, sinagoga, tabernáculo, eu não levantei nada disso. Nós somos o tabernáculo, nós somos o templo, nós somos a igreja física. E vão me matar, Pedro. Então o negócio é o seguinte, eu estou falando agora no linguagem de hoje, o negócio é o seguinte, Pedro, estou indo embora, mas sobre você eu coloco essa responsabilidade, o ensinamento do Evangelho. Aí ele, pá, na hora ele... E a minha esposa só ouvindo atrás, né? Por isso que é bom conhecer, pessoal. Isso que eu fiz com ele, já fiz com vários teólogos, PhD, sabe? E ajudei muitos amigos meus que hoje estão buscando, né? E aí ele olhou para mim, me agradeceu, aí falou assim, um dia ainda vou chegar a esse grau. Então são graus da consciência, tá? Então vamos lá. Obrigado aí pelo comentário aí, tá, minha amiga? Minha escala, cada um tem a sua escala. Cada um tem a sua escala de evolução, de conhecimento. Então vamos lá. Consciência cósmica, tá? Mas eu vou começar de baixo. Uns nasceram, tá mais ou menos aqui, tá? Esse quadro, tem que comprar um quadro novo e maior, né, pessoal? Tem que comprar. Eu vou comprar um quadro novo. Católico, CT, católico, EV, evangélico. Aqui começou a minha, tá? Só que a escala envolve todas as religiões, filosofias, seitas, tudo, tá? Tudo. Aí a minha, evangélico. Já nasci num lar evangélico. Aqui espiritual, filosofias, tá? Filosofias, em um modo geral, né? Evangélica, minha escala evangélica, tá, é isso mesmo, espiritismo. Depois que eu passei da escala evangélica, eu fui para o espiritismo. Que espiritismo é esse? Allan Kardec. Eu não frequentei centro, nada desse lugar. E eu visitei alguns templos da linha de Allan Kardec, mesa branca, espiritismo, para mim conhecer, estudar e entender o que estava acontecendo na minha vida. Que eu comecei a ter vários fenômenos na minha vida que a igreja evangélica não explicava. E teve um pastor evangélico que veio do espiritismo, que ele falou, não sou mais espírita da linha do Allan Kardec, porém eu não deixo de estudar o Livro dos Espíritos, porque eu já utilizei de muitos conhecimentos lá, com espíritos que se manifestam na minha igreja, e tive excelentes resultados, inclusive de transformação de vida. Então você tem que buscar, tá? Então comecei a visitar, comecei a buscar, e aí comecei a buscar filosofias. Aqui, ó, filosofias. Então foi evangélico, católico não, espiritismo, Allan Kardec, filosofias, Rosa Cruz, Ramatiz. Comecei a estudar tudo que é tipo de filosofia, comecei a ler. Tem que conhecer porque a vida é uma escola. Se você não conhecer, não adianta. Agora, tem que ter equilíbrio para isso. Se você vê que não vai dar para ter equilíbrio, então continua aqui. Se o teu caso é esse. Se é católico, continua aqui. Não, eu vou buscar devagarzinho e quero aprender. Então vai devagarzinho. Precisa ir nos lugares, tá? Eu gosto de ir para me ver. E eu sei quem eu sou. Eu sei a luz que emana de mim. Isso eu ouço na rua, nas igrejas evangélicas. Eu ouço direto quando eu visito a igreja. E está chegando o homem de Deus. E ó, estou vendo uma luz em volta de você. Todo lugar que eu vou, sempre vem esse tipo. Então eu sou quem eu sou. Sei da minha origem, sei tudo. Tá? Então vamos lá. Levou um tempo para me chegar a esse nível. Das filosofias, aí entrei na ufologia. Ufologia, consciência cósmica. É o último grau, consciência cósmica.
É o início de tudo, a consciência cósmica, que é o que nós somos, que nós fomos criados simples, ignorantes, tem aquela história toda, né? E nós fomos aprendendo, estamos aprendendo ainda e vamos continuar aprendendo. A vida é aprender, né? E aí agora eu posso inverter consciência cósmica, ufologia, filosofia, espiritismo, né? Que está incluído nas filosofias também, tá? Evangélico está incluído várias igrejas protestantes, cada uma com um pensamento diferente, cada uma com nome diferente, umas creem em predestinação, outras não creem, tá me entendendo? Umas são tradicionais, outras são renovadas, são várias linhas, tá? E o catolicismo, né? Que também tem hoje renovação carismática, tem uma divisão lá dentro da igreja católica, tá? Então, essa é a minha escala, tá bom? Evangélico, comecei a estudar o espiritismo, aí entendi tudo, mas ficou faltando uma parte, tá? Uma parte. Filosofia em geral. Agora, o que me levou a começar a estudar ufologia e as histórias, né, documentários sobre extraterrestres? O que me levou a isso, tá? Consciência cósmica. Aí eu vou falar para vocês o que me levou a começar a estudar sobre ufologia, sobre planetas, sobre constelações, né? Sobre as pirâmides do Egito. Foi através da ufologia que comecei a descobrir coisas também que aqui nas filosofias e religiões eles ocultam. Mas ocultam por quê? Porque eles querem? Não, porque eles não buscam e não se aprofundam. Muitos dizem assim, para mim tem que ter a comprovação da ciência, mas se esquecem que a ciência comprova aquilo que interessa a ela. Por exemplo, eu não vou dar o nome do órgão aqui no Brasil, que eu tenho um amigo meu que trabalha num laboratório no México, e ele falou que ele não consegue trazer para o Brasil, tá me entendendo? Determinados tipos de medicina e remédios, vamos botar assim, tá? Naturais, tá? Que deveria ser registrado aqui no Brasil, ele não consegue. Aí uma vez eu, conversando com ele em particular, eu falei, pô, mas o que acontece, cara, para tu não conseguir trazer para cá? Ele falou, Douglas, o Brasil é complicado. Aqui no México a gente tem autorização do Ministério da Saúde aqui para trabalhar aqui nos Estados Unidos, em vários lugares. Mas aí no Brasil eles não deixam. Aí fala assim, não, porque a gente tem que ver se vale a pena. Se já deu certo lá, tem que fazer o teste aqui ainda, porque pode ser, pelo amor de Deus, pessoal. São vidas humanas. E quantas já morreram por causa disso? Tá vendo como a consciência tem que aprender, evoluir, tem que mudar, tem que ter uma transformação. E a ufologia, ela foi abrindo vários campos de conhecimento que eu não tinha conhecimento, que eu não aprendi na religião, na filosofia, que me levou a procurar esse Senhor. Com mais de 50 anos de conhecimento, estudos em várias religiões e filosofias, centrado, né, à toa que ele é oficial da Marinha Mercante aposentado, ganha muito bem, tem uma vida toda estabilizada, mora bem, os filhos tudo formado aí bem de vida, né? Então ele falou, Douglas, eu já conhecia a ufologia, eu leio, eu conheci as tábuas, a apostila das tábuas esmeralda, né? Que é profundo, e que a ciência, o dia que ela provar isso, esses estudos ufólogos, por exemplo, as pirâmides, como que botaram aquelas pedras lá? Além das pirâmides, existem pedras aí montadas em várias... Ah, mas foi o dilúvio. No mar, o dilúvio não é montar e encaixar, pedras encaixadas em forma de desenho, em lugares, em épocas que não tinha tecnologia para isso. Aí eu tenho recomendado muitos amigos que estão investigando, entra lá nos episódios lá, documentário sobre aliens, documentário sobre ufologia, documentário sobre os Anunnakis. Então muitos amigos estão despertando, procurando. Então como é que pode um faraó usar um relógio
Da onde veio esse relógio, pessoal? Era um relógio. Como que pode ter luz numa época que tudo não era nem vela, era tipo pavio, lá que eles tinham outros meios. A arqueologia já encontrou o suficiente, mas a ciência só aprova algumas coisinhas. Por que ela não aprova tudo? Aí, conversando com um amigo meu, ele falou, esse amigo meu tem um vasto conhecimento, Douglas, se ela aprovar, acaba a religião no mundo. Filosofia, isso tudo vai ficar para trás. Por quê? Porque vão descobrir a verdade que nós já sabemos, eu já sei, que nós não somos daqui desse mundo. Por isso que vem, chega, sai, chega, sai, chega. Já reparou? Que é como se fosse uma máquina, uma roda gigante. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, renasce, morre, renasce, morre. Fica tipo um ciclo vicioso. E aí você vai começar a descobrir várias coisas. Aí você vai entender porque que muitos vão falando, a Terra é uma escola. Para mim a Terra é um laboratório. Para mim a Terra é uma prisão. Para mim a Terra é uma oficina do espírito. Para mim a Terra é uma simulação. Já tem cientistas. Tu procura aí, pode procurar no YouTube, né? Pode colocar aí, vivemos numa simulação. Tem cientistas renomados no mundo que acreditam que nós vivemos numa simulação. Pô, seria maravilhoso que o nosso verdadeiro eu está fora daqui. E que nós somos um fragmento da nossa verdadeira consciência, vivendo essas situações na Terra para que possamos crescer com isso lá, em uma outra dimensão. E isso não vem afetar a dimensão ao qual nós estamos. Eu achei fabuloso essa teoria desse cientista quando eu vi. Tá me entendendo? E eu já tive umas experiências parecidas com isso. Tá me entendendo? Pô, se for isso, é maravilha. Né? Então, o que acontece? Aí eu comecei a estudar ufologia, descobri os Anunnaki, as histórias dos Anunnaki, me despertaram experiências que eu tive. Agora eu vou falar para você o que me levou a estudar ufologia. São as escalas, né? Mas logo ufologia, né? A ufologia, ela está entrando nas religiões em um modo geral. Milhões no mundo hoje estão estudando sobre esse assunto, já fiz um levantamento. Filosofias estão entrando nesse assunto. Quer dizer, ela está unindo tudo para chegar o momento e a hora que a ufologia vai reinar. É onde todos terão ciência que nós não somos daqui. Isso aqui realmente, mas eu sei que isso é uma passagem. Mas você não sabe de onde você veio, a sua origem, e a origem da origem, que existem várias dimensões. De repente você nasceu, esse é um outro assunto, tá? Talvez eu fale numa outra oportunidade. Não, vou aproveitar e falar agora. Vamos supor que você nasceu em Marte, mas antes de Marte, a sua origem foi em Plutão. Que antes do Plutão, você teve uma origem em outro planeta, em outra dimensão, até chegar na sua origem da sua criação. Mas isso é algo muito profundo, tá? Que deixa para uma próxima oportunidade. Então, mas já dá para você ter uma ideia, né? Viajar. Não existe esse negócio de imaginação, pessoal. Não. Existem bloqueios. Bloqueios que nós não podemos. Caramba, já imaginou você lembrar, você aqui no mundo, tu vai se sentir o tacho do tacho do tacho, o podre do podre do podre. Você tendo o conhecimento que você tem fora do corpo físico, né? Então, a sua consciência está bloqueada. Por algum motivo. Tem vários motivos, propósitos que eu poderia entrar aqui. Missão, alguma coisa que você fez, está aprisionado aqui, porque você estava na sua sociedade onde você estava contaminando o universo e outras sociedades, né? Em níveis, por exemplo, eu sou um cara muito sujo, jogo papel, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou botar um cara sujo, melhor, tá? Porque eu não sou assim. Tem um cara que é muito sujo, joga papel na rua direto, joga chiclete, faz isso,
fuma e faz isso, faz aquilo, cospe no chão. Aí ele vai para uma cidade. No Rio de Janeiro ele está muito bem, porque o Rio de Janeiro infelizmente está assim. O centro do Rio de Janeiro, né, a cidade. Algumas cidades interior não. Ele vai para uma cidade tipo Curitiba. Não vou nem para outro país. Curitiba, tá? No centro da cidade. Aí ele olha tudo limpinho e tal e tal. Aí vai morar lá. Aí tá comendo lá o picolé, terminou, aí joga o papel no chão. Aí vem alguém, o fiscal pega e joga. Aí depois toma uma multa. E isso e aquilo. Até ele se enquadrar na sociedade, vai depender dele. Ou ele não vai se enquadrar, e ele vai se sentir incomodado e vai vir para o Rio de Janeiro de volta. Tá me entendendo? Como a consciência ela trabalha? Então a gente tem que procurar o quê? Melhorar. Se eu estou num lugar que é muito ruim, eu vou fazer o que é de muito bom. Eu vou transformar, eu vou melhorar as coisas. Tá bom? Então essa é a primeira parte do vídeo. Quero agradecer a todos. E eu vou para a segunda parte do vídeo, tá? Onde eu falo sobre minha escala de evolução. Tá bom? Vou resumir o máximo possível. Que você tem a sua escala também de evolução. Cada um tem a sua. Somos uma partícula, um fragmento independente. Canal no YouTube, Projeto Vitória Cristina, Douglas Cavalcante. Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra, Projeto Vitória Cristina. Né? Luz, paz, amor, carinho, gratidão, um forte abraço. Shalom Adonai.